Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós vimos então o que é função, pessoal. Então, na aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre função, só que nós podemos trabalhar com as funções de diversas maneiras possíveis, tá? Nós trabalhamos com a função sem parâmetros e nesta aula nós vamos aprender a aplicar então as funções utilizando parâmetros, ok? Então na aula passada nós vimos as funções sem parâmetros, então se eu colocar aqui, por exemplo, 10, deixar 10 e colocar aqui no range 30 e executar ela, o que vai acontecer? Então ela vai mostrar para mim, então, do 0 até 29, tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora? Aqui embaixo, então, eu vou criar uma nova função chamada def, chamada então de soma, tudo bem? Abre e fecha parênteses e vou dar os dois pontos, tudo bem? Então, se vocês perceberem, na nossa função, nós temos então o tal abre e fecha parênteses. Para que ele serve então esses parênteses aqui para mim? Bom, através desses parênteses a gente consegue passar então os nossos parâmetros, tá? O que seriam nossos parâmetros? Seria deixar então nossa função dinâmica, tá? Até agora nós vimos então nossa função estática, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar dois valores no nosso parênteses aqui, e esses dois valores aqui então são chamados de parâmetros, tá? Então eu vou passar o valor de x, vírgula, y. Então tudo que tiver entre parênteses na nossa função são chamados de parâmetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que vai somar então esses dois valores que está na minha parênteses, nos meus parênteses. Então eu vou dar um print e vou fazer o seguinte: x mais y, tudo bem? Então a minha função tem apenas essa linha de código chamado x mais y. Então o que vai acontecer? Se eu vier aqui então querer mostrar o nosso valor da nossa função soma, então eu vou escrever aqui, ó, soma, ok? Reparem bem que nosso PyCharm ele mostra então o seguinte, que nós temos dois valores da nossa função soma. Nós temos o x e nós temos o y. Isso quer dizer o quê? Se eu fechar aqui, abrir e fechar parênteses, assim, vai dar um erro, pessoal, tá? Por quê? Porque aqui nós não passamos dois parâmetros. Então, para ser executada, nós temos que passar então os dois valores aqui. Então, o que está falando aqui, ó? O parâmetro x não está está vazio, não está atribuído nenhum valor. Então, o que acontece? Eu não quero somar, então eu vou fazer, eu vou passar o valor para esses meus parâmetros. Então eu vou colocar aqui 10, vocês vão entender, vírgula 10, ok? Então o que eu estou fazendo? Esse meu 10 aqui, ele vai pegar do meu parâmetro x. Então meu x está valendo 10. Meu segundo valor aqui do meu soma também é 10. Então esse meu 10 aqui que eu atribuí para minha soma vai vir para o valor y, tá? Então o que acontece? Passei 10, veio para o x, está valendo 10. Passei 10 aqui, meu y também está valendo 10. Então ele vai chegar aqui no meu print, vai fazer o quê? Vai pegar o meu valor de x, que é 10, mais o valor de y, que é 10. Simples assim. Então, se eu passar
meus parâmetros na minha função, então eu tenho que fazer passar então meus valores dentro da minha chamada da nossa função. Então, se eu executar agora, Ctrl S, eu vou comentar então essa linha aqui para não executar os números variados. Então, vou dar um run save. Então, o que acontece? Eu mandei executar a nossa função, então ele somou esses meus dois valores. Então, o que ele fez? Pegou 10 mais 10, então meu valor foi 20. Então, nossa função está dinâmica. Então, toda vez que eu passo dois valores entre parênteses, isso quer dizer que vai ser dois valores que vão receber alguma informação. Ok? Então, parâmetros nada mais é do que informações que nós colocamos dentro dos parênteses da nossa função. Então, quando nós colocamos parâmetros da nossa função, isso quer dizer então que ele vai receber esses valores posteriormente. Vamos fazer um outro exemplo com praticamente o mesmo tipo dos números variados. Então, eu vou fazer def função, vou colocar aqui números e dentro do meu parênteses eu vou colocar então um parâmetro chamado limite. Ok? Vocês vão entender já já. Então dá um enter. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o for. Então ele vai pegar meu valor, meu variável número, ok? Meu variável número que está vindo aqui, 10, tudo bem? In range, ok? E vou passar então o meu limite aqui, limite. Tudo bem? Vou dar um print e eu vou executar então, mostrar então minha variável número. Então, se eu vier aqui agora querer mostrar minha função, vou chamar então minha função números. Repare bem aqui que está querendo que a gente passe um valor para essa minha função. Então aqui nós temos que passar um valor. Se eu deixar o mouse aqui em cima, então tem um parâmetro limite não declarado. Então vou passar aqui de 30. Então aqui em soma eu vou comentar e eu vou então executar nossa função aqui. Então o que aconteceu? Ele executou do 0 a 29. Então o que ele fez? Eu passei um parâmetro limite para ele, que posteriormente ele vai receber um valor. Então estou utilizando o for. Então o for número, a função range e a nossa variável, o nosso parâmetro limite. Então vou mostrar o meu número, ok? Então, quando a gente for chamar a nossa função números, obrigatoriamente tem que receber um valor que é no nosso limite. Então, nosso limite. Então, obrigatoriamente nós temos que passar algum valor. Então, coloquei 30, salvei. Então, mostrou para mim então de 0 a 29. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro qual que é a diferença entre função sem parâmetros e a função com parâmetros. Então, função com parâmetros é uma função dinâmica. Ela tem que receber um valor posteriormente. E esse valor nós declaramos quando chamamos a nossa função. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.